dia, traders! Muito prazer, eu me chamo Fabrício Nicolau, analista de mercados da EasyMarkets. Seja bem-vindo ao nosso programa Gol do Dia. O dia, terça-feira, dia 16 de dezembro de 2025, é decisivo para os juros no exterior. Nos Estados Unidos, sai hoje às 10h30 da manhã o payroll após um longo shutdown com os dados de outubro e novembro. Se o relatório confirmar a deterioração do mercado de trabalho, pode mexer fortemente nas apostas de corte de juros pelo Federal Reserve, que hoje rondam os 75% de chance de pausa no corte no ciclo das pausas de corte de juros, ok? No ciclo, né? Do Federal Reserve. Certo? Já no Brasil, saiu a ata do Copom com um tom mais pacificador, ainda a inflação persiste e reforça ainda a questão dos juros aqui no Brasil em manutenção, ok? No Congresso, temos hoje a pauta econômica na reta do fim de ano do Legislativo, com a votação dos benefícios fiscais prevista para hoje lá na Câmara, ok? O destaque do dia segue essas duas notícias, Brasil e Estados Unidos, os empregos americanos e a comunicação do Banco Central no Brasil e a política fiscal no radar são os destaques do dia que pode movimentar hoje os mercados, ok? Se você é novo aqui, eu já peço para você se inscreve nesse canal, deixa aquele baita joinha que me ajuda bastante. Se quiser me ajudar um pouquinho mais, pega o link do vídeo e compartilha com o seu amigo e fala, vamos embora aqui para os mercados internacionais. Ative o sininho para ser avisado de todos os conteúdos que compartilhamos aqui no canal oficial da EasyMarkets. Vamos analisar aqui as notícias, os ativos, as oportunidades e o que você, trader, tem que tomar cuidado para o dia de hoje. Certo, pessoal? Vamos então aqui para o nosso vídeo de hoje. Deixa eu só ajustar aqui a nossa telinha. Show de bola. Beleza, pessoal? Então fica comigo aí até o final do vídeo para você se preparar para o mercado. Certo? Vamos lá então. Bom, pessoal, na tela aqui para vocês, né, as manchetes, os futuros americanos hoje caem com todas as atenções voltadas, né? O relatório do payroll, né? Hoje está tendo uma leve queda, está recuperando um pouquinho agora no gráfico. A gente vai comentar um pouquinho agora também, tá? Então, o foco vai ser agora a questão nesta semana do relatório do payroll. Na quinta-feira, dia 18, tem a questão do núcleo de inflação, tá? E já vai mexendo aí na trajetória dos juros, né? Já para dia 26 de janeiro, né? Então, pessoal, é importante acompanhar esses dados porque as bolsas já vai começando a precificar o que pode acontecer. Se corta juros, bolsa dispara. Ontem a gente teve uma live falando 1 hora só de notícia, só de juros, principalmente no índice americano, principal índice que move o mundo. A gente falou bastante e, além disso, da estratégia, como é que você pode operar nesse mercado. Se perdeu essa aula, entre em contato que a gente pode fornecer o link aí para você, ok? Certo? As dúvidas são agora se o mercado de trabalho ainda está congelado, será que vai quebrar em 2026, será que não? Essa é a grande dúvida, porque os dados vêm após o longo shutdown, né? Os dados de outubro e novembro, ok, pessoal? E aí já vai dar uma grande direção, né? Se corta ou não corta juros ou se mantém, certo? Aqui, ó, pessoal, o S&P 500 nesse exato momento está em leve queda em menos 0,18%, Dow Jones em 0,10 negativo e Nasdaq 0,29 negativo. O índice do medo segue estável e o Dow caindo 0,70% depois de 5 dias de alta, numa sequência de alta também, tá? Beleza? Bitcoin caiu um pouquinho, recuperou aqui, caiu acho que 5%, tá recuperando agora, no intraday de ontem para hoje, menos 2,55%, tá? Vamos acompanhar então aqui as notícias que tem hoje, tá? Então a gente teve algumas notícias nesta madrugada, variação de emprego no GBP, por sinal foi muito bom, mexeu bastante com a Libra, tá? Tivemos notícia ali PMI industrial na França, na Alemanha, taxa de desemprego em Hong Kong, Itália também teve notícia do IPC, o CPI italiano, tá? A média de inflação por lá, e às 6h30 o PMI composto aqui na Libra britânica também. Então, bastante notícia na madrugada. Para quem operou Europa na madrugada, movimentou bastante esses ativos aqui, ok? Teve ata do Copom aqui às 8 horas. Agora, daqui a pouquinho, na verdade, às 10h15, a gente tem variação de emprego ADP americano. Uma bateria de notícias 10h30 aqui, tá, pessoal? O payroll às 10h30, taxa de desemprego nos Estados Unidos, tá?
Muito importante, esses dados são bem, acho que é um dos dados mais fortes ali, tirando ali a taxa de juros, né? Então, em segundo lugar ali, o payroll é uma notícia mais importante aqui para o mercado de trabalho americano, ok? Certo? Então, ó, a bateria de notícias 10h30, movimentação brusca e forte aqui pela manhã. Período da tarde, a gente tem aqui uma agenda mais vazia. Acho que as notícias mais importantes ali seguem esses 5h30 em relação à Austrália, Nova Zelândia, 5 horas. Canadá, tem discurso do governador do Banco Central do Canadá, às 14h45. PIB da Argentina às 16, para quem gosta de operar a Argentina, ok? Beleza? E aí, à noite, a gente vai ter as montagens de posições aqui. E aí, só com o pregão asiático, ali às 8h50, 8h30, tem notícia aqui da balança comercial do Japão, transações correntes na Nova Zelândia, tá? Médio impacto. E no Japão aqui, médio impacto também. Balança comercial, Austrália aqui, baixo impacto e indicadores de antecedentes mensal aqui, ok? Na Austrália, às 9 horas. E depois na China ali, em Singapura, exportações aqui, balança comercial, mais baixo impacto, tá? Aí tem a abertura do pregão asiático, que abre às 9, né? Geralmente movimenta bastante os mercados, ok? Certo? Vamos lá então aqui diretamente para os gráficos, aqui começando com o SP500. Pessoal, SP500, tá? Deixa eu comentar aqui com vocês algumas situações aqui, tá? Em relação ao SP500, tá? Basicamente, a gente tinha uma quebra de estrutura aqui, ó. Ele fez um pivô aqui, ó, pessoal. Deixa eu pegar minha canetinha aqui, ó. Fez um pivôzinho aqui, ó. Tá? Aí, tá. Minha canetinha aqui. Ele fez um pivôzinho de baixo aqui, conseguiu romper essa região de suporte e depois, ao longo da noite, conseguiu retornar para cá, tá? Deixa eu ajeitar aqui minha canetinha aqui que ficou muito espessa, né? Então, ó, conseguiu fazer esse pivôzinho de baixo aqui, mas não teve força e começou a retornar, né? Fazer reversão aqui, né? Então, pessoal, isso é um ponto bom, né? Mesmo porque agora com as notícias do payroll, se de repente o payroll vier abaixo do esperado aí, né? A gente vai ver as bolsas dispararem porque aumenta a probabilidade de cortar juros, né? E aí bolsa sobe, né? É tipo bom, mesmo que seja ruim, né? A notícia, o ruim é bom para a bolsa e o bom é ruim, né? Se o mercado de trabalho vier totalmente acima da muita geração de emprego, né? Ok? Certo? Então, basicamente aqui, pessoal, daqui a pouquinho, ó, vai dar cruzamento de compra aqui, reversão aqui, ó, depois de um longo período de queda aqui no SP500, tá? Opa, deixa eu deixar aqui, ó, no SP500, longo período de queda aqui, ó, logo já teremos uma reversão aqui, cruzamento de compra, e eu acredito também numa recuperação aqui depois dessa queda forte aqui no SP500, acredito nessa recuperação altista, tá? Até por sinal, depois desse cruzamento aqui, pessoal, superando esta região aqui, de regiões de order block, tem a média de 200 períodos no meio do caminho também, para retomar e ganhar ela. E depois tem esse topinho aqui, ó, pessoal. Quando ele voltar aqui para cima, até por sinal romper esta região, ele faz um alinhamento de fluxo, né? E aí, rompendo essa região, aí sim, se romper, a gente vê uma sequência fortíssima de alta no SP500, retomando aí o movimento altista, tá? Caso contrário, pessoal, se o mercado de trabalho vier mais fraco, a gente vai perceber ele retornando para essas regiões aqui, e se perder essa mínima, acho que vale um movimento bem bacana aqui de venda, caso ele perca esta mínima aqui. O que eu acho mais difícil, tá? Eu vejo ele mais altista, né? O índice americano, o SP500, certo? Beleza? Vamos aqui para os pregões asiáticos. Ó, índice Nikkei, mesmo gráfico também. Tem uma região, inclusive, de order block aqui, ó, pessoal. Bastante comprador nessa região, tá? Vai dar cruzamento de compra também logo, também retomada aí no índice do Japão, índice Nikkei, tá? Embora agora esteja fechado os pregões asiáticos, a movimentação é mais lenta também, tá? Certo? Austrália, mesmo gráfico, ó, mesmo gráfico também, tá? Eu já acho que os que estão com o mesmo gráfico, mesma situação ali do SP500. Deixa eu dar uma olhadinha na China. A China que está descolando um pouquinho, né? Ó, a China está em forte queda, rompeu essa região aqui, tá? Perdeu essa mínima deles aqui, ó, que era bem importante, né? Agora estabilizou aqui, tá? O mercado chinês, pessoal, eu vi que eles têm uma expectativa de não ter mais injeção de estímulos na economia deles aí para 2026. For a previsão de que o Banco Popular da China mencionou sobre essa questão de não injetar dinheiro em 2026, tá? Isso é ruim para a bolsa, tá? Embora a economia chinesa esses tempos mostrou que ainda está fervendo, né? Mas
Importante que o gráfico diz que a gente está entrando numa situação de queda, né? Então ele está fazendo uma recuperação depois desse movimento de queda aqui, tá? Pode ensaiar alguns testes aqui nesse suporte que virou uma resistência agora, né? E de repente voltar a cair. É importante perceber como que ele vai chegar aqui. Se fechar para cima com força, aí sim a gente vê uma retomada. Caso contrário, né? A gente vai iniciar novamente a queda aqui no gráfico aqui do HK50, o mercado chinês, tá? Perdendo essa mínima aqui também, a gente vê quedas mais bruscas aí no HK50. DAX da Alemanha, principal índice econômico da Alemanha, segue uma base de preço que é importante, tá? Depois de uma movimentação de alta, fez a movimentação de queda, tá? Temos aqui o DAX da Alemanha aqui, ó, tentando se sair dessa região, tá? Fazendo um afunilamento aqui, ó, pessoal. Tá? E tem tudo aqui, de repente, se romper para cima, alta, se romper para baixo, teste aqui nessa base de preço. Eu creio num teste ainda, um repique, né, nesse movimento aqui na base de preço para voltar a subir também, tá? É ok? Geralmente, final do ano, pessoal, as bolsas sempre dão rally aí ainda, o restinho, né? Esse pico ainda de resto de dias que tem ainda para fechar o ano, ok? Certo? Por conta do varejo e tudo mais. Janeiro também são meses bons, tá, pessoal? Certo? Reino Unido, FTSE, Reino Unido fazendo uma correção aí do movimento de queda, inclusive acabou de dar um cruzamento ó, de venda, tá? Cruzamentinho de venda aqui, ó, tá? No FTSE, tá? O detalhe é que ele testou a média de 200 períodos, então pode fazer esse movimento aqui, ó, fazer um pivôzinho, né? Se o pivô nos próximos candles apontar para baixo e perder aqui a média de 200, também a gente vê uma queda mais acentuada aqui no caso do FTSE, ok? Certo, meus amigos? MACD também aponta queda aqui no FTSE, beleza? Deixa eu dar uma olhadinha aqui como tá as ações. A gente percebe agora, pessoal, deixa eu ver aqui ó, as ações aqui, ó, americanas. Apple, tá? Em movimentação aqui de correção, tá? Fique atento a essas movimentações da Apple, tá? Logo nos próximos meses aí, janeiro, fevereiro, a gente vai começar a ter temporadas ali de balanços deles, tá? Então, Apple aqui está num ponto bom de compra, por sinal, acredito e creio, né, na abertura do mercado americano às 11h30, uma movimentação altista, tá? Ainda creio num movimento mais otimista para hoje, tá? Ok? Facebook, vamos ver aqui Facebook. Facebook ainda está nesta movimentação aqui, ó. Uma base de preço, um suporte importante nas ações do Facebook seria essa região aqui, região dos 640 ali aproximadamente, tá? Oportunidades de compra por aqui, certo? Google, aqui ó, Alphabet, o conglomerado das empresas do Google, tá? Tá num movimento mais de queda, de correção aqui, depois de um período longo de altas que a gente teve aqui na Alphabet, tá? Por sinal, ainda ele pode fazer alguns movimentinhos ainda de queda, lateralizar por aqui, tá? E para depois a gente vir tentar essa quebra de estrutura de baixa aqui para alta, tá? Nas ações do Google, ok? JP Morgan, vou ver aqui, JP Morgan forte alta aqui, ó, pessoal. Vai fazer correção agora, tá? Depois dessa movimentação de alta, possivelmente ele venha corrigir um pouquinho. Deixa eu ver a base de preço mais próxima, seria por aqui, ó, mais ou menos. Acho que o primeiro teste seria aqui, ó, nessa base de preço aqui, ó. Então, um suportezinho aqui, né? Então, ele pode vir fazer alguns testes por aqui, para depois a gente definir, né, se volta aqui para essas máximas, né? Ok? Certo? Beleza? NVIDIA, pessoal. NVIDIA, fica atento, a NVIDIA é um dos maiores pesos ali do SP500, tá? Tudo que mexe nessa empresa movimenta o SP500, tá? E NVIDIA que segue num cenário de queda aqui, uma leve queda, para falar a verdade, né? Também está numa região aqui importante, né? De estabilidade, de segurarem o preço para cá, tá? E retomar aí, ou ficar lateral nessa movimentação. A gente vai ter que perceber como que vai ser a abertura hoje do mercado americano, tá? Acredito sim, também acima dessa região dos 175 dólares, pontos base, o preço da ação da NVIDIA, ok? Certo? Petróleo Brent, pessoal, petróleo Brent está sem força, né? Com esse período de instabilidade aí na questão lá da Rússia, Ucrânia, essas questões aí no barril de petróleo, né? Então, com as punições, né? De não fornecer petróleo russo ali. Então, o petróleo também está sentindo o petróleo Brent, né? Que traz referência para o mercado internacional do barril de petróleo. Aqui, ó, num canal de queda, tá? Tá num canal de queda aqui, ó. Tá o petróleo Brent, certo? Tá? E tá respeitando aqui, ó. Possivelmente ele tenta fazer uma movimentação aqui, pessoal.
ainda a gente vai ter que ver como que vai ser esse rompimento aqui, ó, desse topinho, tá? Se não conseguir romper para testar aqui, ó, aqui em cima e fazer uma quebra de rompimento aqui, aí a gente vai perceber ele fazendo essa movimentação, lateralizando e buscando uma queda aqui, né, no petróleo, tá? Mas assim, é importante ressaltar que ele já está em pontos de oportunidades de comprar barato, tá? Que o petróleo, ele chegou em 55, 54 dólares o barril do petróleo Brent em abril desse ano com a tarifação, né? Os tarifaços, né, que nós tivemos. E depois ele disparou lá para 67, 70 dólares o barril, né? Então, assim, é, são pontos bons a longo prazo, né? Para quem quer fazer mais swing trade, vale a pena também. Se você quer fazer scalp, espera as reversões aqui, para daí você ter uma operação mais assertiva daí. Beleza? Certo? Vamos aqui para a dominância do dólar aqui no mundo todo. Dominância em queda aqui, tá perdendo, rompendo mínimas aqui, ó, pessoal. Vai buscar aqui os 97.500 aqui. E lembra, se a dominância do dólar perde força, os pares ali como o EURUSD acabam disparando, né? Euro, Libra, os pares frente ao dólar, né? Ganham força, valorizam frente à moeda americana. Ok? Que por sinal perde força nesse momento. Aqui, ó. O Shao, depois de 5 dias de alta, a gente vê correções aqui no Shao em queda, né? Acho que aqui foi a abertura. Ah, não, aqui, ó. Abertura do domingo aqui, né? Em forte queda aqui. De segunda, deixa eu ver. 14, Subiu um pouquinho no domingo, né? E depois na madrugada começou a cair, tá? Agora segue recuperando aqui o Shao, tá? Possivelmente uma reversão aqui, ó, pessoal. Vai fazer cruzamento já já. Cruzamento de compra, né? Só que tem uma resistência por aqui, pessoal, no 4.290 aqui, ó, tá? Superando essa região para cá, aí a gente retoma um movimento mais altista aqui no chão, tá? Importante aqui. Até mesmo porque ele já vai cruzar também, tá? Então dá para esperar o cruzamento aqui. Beleza? Bitcoin, pessoal. Bitcoin caiu fortemente, sem força aqui, né? Saindo aqui nos 90 e poucos mil dólares, né? Chegou a bater a mínima aqui nos 85, né? Caiu 5%, tá? Nesse exato momento ele conseguiu sair na madrugada de hoje dessa lateralização aqui, um ponto positivo para o mercado cripto, né? Isso faz com que agora ele vai fazer um cruzamento também de compra, reversão de baixa para movimento altista, tá? Possivelmente a gente retoma aí o Bitcoin no movimento altista aí nas próximas horas, tá? Ok? Cruzamento aqui apontando já já de médias aqui no Bitcoin, ok? Certo? Beleza pura, pessoal? Então aproveita as oportunidades. Os pares de ativo, pessoal. Vamos pegar aqui, ó, EURUSD começando, ó. O EURUSD um movimento importante aqui, ó, de busca aqui, ó, de rompimento desta resistência aqui, tá? Então, seguimos ainda com o dólar mais fraco pro dia de hoje, o euro mais forte aqui na frente do dólar, né? Possivelmente venha buscar essa região do 1.18, região de bola a bola aqui, ó. Importante, tá? E aqui, pessoal, quando ele bater, ele já vai segurar direto, que vai ser um teste mais longo, que ele dificilmente chegou nessa região, e aí a gente possa ter um movimento de repique, né? Excelentes entradas de scalp, né? Ok? Beleza pura, vamos lá. Então é o seguinte, lógico que por aqui, pessoal, ele sempre vai subir naquele zigue-zague, né? Então, porque assim, tá esticando bastante na compra, pode dar esse movimentinho. Na hora do payout, acho que a gente vai ter bastante movimentação, principalmente nesse ativo aqui também, tá? Dólar e ien aqui, ó, pessoal. O dólar e ien o dólar ien tem queda forte aqui, ó, o dólar perdendo força frente ao ien do Japão, tá? E tá em regiões aqui de compra, né, de orders blocks aqui. Com a notícia do payout pode dar uma impulsionada nesse ativo aqui também, tá? Acredito que no movimento contrário aqui, altista, né? Depois dessa movimentação de queda, ele faz um movimento de alta, né? Essa região aqui, pessoal, só rompe mesmo com volume vendedor forte. Só se a gente vê volumes fortes aqui, a gente vai ver ele romper essa região. O que eu acho um pouco mais difícil, tá? Suporte mais antigo, tem um suporte aqui mais importante aqui nesta região aqui, certo? Beleza? Deixa eu ver qual outro ativo aqui, ó, GBP USD, Libra versus dólar, disparou, tá? Ó, Libra disparou, né? Teve notícia na Libra, no GBP essa semana, ok? Certo? Então, fique atento aí a essas movimentações. Tem uma resistência aqui no GBP, tá? E pode fazer uma correçãozinha daqui a pouco, né? Para depois retomar esse movimento, certo? Beleza?
Muito obrigado a todos. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se já é inscrito, deixa o like aí pra gente, para ajudar e fortalecer. E ativar o sininho para ser avisado de todos os conteúdos que compartilhamos aqui no canal oficial da Easy Markets. Amanhã tem mais. Quarta-feira, às 9, estarei aqui trazendo mais o programa Gol do Dia. Tá? Fique atento às oportunidades. Juízo, bons trades. Um grande abraço a todos. Vejo você no nosso próximo vídeo. Chega por hoje. Valeu!